O resultado que o Corinthians obteve hoje é um resultado, eu diria, até inesperado. O Corinthians, se trouxesse só um ponto de Buenos Aires, voltaria feliz. Jogou para isso, aparentemente. Mas é aquela coisa do Corinthians. Chega a 35 minutos do segundo tempo, um jogo ali equilibrado, com o Independiente até melhor, levando mais perigo e tal. Depois de um primeiro tempo muito bom, diga-se de passagem, dos dois times, o Corinthians faz um gol. Com seu centroavante Jadson, 1,68 m de cabeça, quase de nuca. Centro do Matheus Vital. Aí acontece também aquilo que parece estar se tornando habitual na vida do Corinthians, né? Tinha 4 jogadores do Independiente impedidos, mas um em posição legal. Esse um fez o gol. O Bandeira levantou a bandeira, anulou o gol. O que vai dar margem a muita conversa, né? Claro. Aqui no Brasil, principalmente. Falar bastante, inclusive. Né? Mais uma vitória com ajuda externa. Da Conmebol, do quadro de árbitros da Conmebol, enfim. Mas o Corinthians praticamente garantiu a sua vaga na fase de oitavas de final, né? Porque, como você disse, recebe o Independiente, recebe o Milionários, só vai fazer um jogo na Venezuela contra o adversário mais fraco. Exatamente. Né? Então, é uma vitória, são 3 pontos essenciais que o Corinthians traz hoje de Buenos Aires. Mauro, embora ainda no começo do Barbieri, mas muda os treinadores e continua tudo a mesma coisa, é isso? Boa noite, o William, companheiro do Fala do Esporte, já continua com os mesmos de sempre mandando, né? E o técnico, obviamente, refém, né? O Diego erra praticamente tudo, faz um cruzamento que gera um gol. Depois ele falha na origem do gol de empate do Independiente Santa Fé. Cruza 7 vezes na área, no primeiro tempo nada acontece. Erra muito mais do que acerta. Perde oportunidades. Sai o Everton Ribeiro. Isso. O Dourado não consegue dar uma sequência, não é um pivô, falha e tudo mais. Não, mas então sai o Dourado. Saem os mais novos, né? Os líderes da igrejinha, os mais antigos, continuam. E volta o Arão. Impressionante, você muda técnico, o Arão sempre está no time. Mesmo que ele entre e que não faça nada. É bem evidente que o jovem técnico Barbieri já está nas mãos desse grupo de jogadores mimados, que nem com quase 50 mil pessoas fazendo toda aquela manifestação na terça-feira, consegue vencer um adversário que cedeu logo um gol no começo e que depois mostrou resistência, como já havia feito contra o River Plate, segurando o empate com o público, né, lá na Argentina. Perdeu muitos gols e tal, claro, houve momentos de pressão, mas desordenada, muito bagunçado o time do Flamengo, tentando de alguma forma resolver e nem assim conseguindo. Nada mudou e não vai mudar. Não vai mudar enquanto continuar essa mentalidade perdedora, que é o contrário do que acontece com o Corinthians, a gente sempre fala isso aqui. Cada vez que você vê o Corinthians conseguir resultados improváveis, tem questões extracampo, isso é outra discussão. A gente vai entrar nela. O Flamengo é o inverso. E não vai mudar tão cedo, isso vem lá de cima, isso é muito mais complexo do que uma questão técnica ou tática. Assim como a gente falou que a classificação do Corinthians está super bem encaminhada, né? Pela pontuação que tem, pelos jogos que tem pela frente, os mandos e tudo. Vocês acham que a classificação do Flamengo está ameaçada, também vislumbrando o que tem pela frente é o River fora, né? Tem esse mesmo Santa Fé fora de casa, embora um time que mostrou deficiências, mas enfim, vai ser um jogo fora de casa. Vocês acham que o Flamengo vive um momento de classificação ameaçada? Aquele fantasma está pairando por ali? William, boa noite, companheiros do esporte. 5 pontos tendo feito 2 jogos em casa. A gente tentava medir qual vai ser o impacto de não contar com a torcida nesses jogos. Pois bem, 2 jogos em casa, 2 empates. E a última rodada é River e Flamengo. Qual a chance do Flamengo chegar a esse jogo classificado? Ganhar os 2 jogos, né? Ganhar do Santa Fé lá, ganhar do Emelec em casa e a 11 pontos, aí provavelmente vai estar tranquilo. Mas não é o cenário mais provável hoje. Né? Então a gente está trabalhando aqui com um cenário em que talvez o Flamengo tenha aqui a Monumental de Nunes na última rodada precisando do resultado. O que era tudo para ser evitado, né? Lembra do São Lourenço no passado? Sim. Chegou lá, perdeu. Então a tabela, claro, é tudo conjectura. Vamos ver como é que vai ser o River com o Emelec também, que o River pode ganhar e a 5 pontos também, então já pode encostar. Um grupo com muito empate, né? Então ninguém dispara. Pode acontecer também. Mas nesse momento você já olha para a tabela. Claro que com o Emelec vai ter a torcida, mas aí é obrigação ganhar também, não tem nem o que discutir, né? Esse tem que ganhar. Claro. Mas a questão é o Santa Fé fora. Um time que, se o Flamengo tem problemas esse ano, o Santa Fé também tem, né? O Santa Fé está com técnico interino para ficar até o fim do semestre, porque o técnico anterior não vinha bem, saiu. O time com problemas, não é um Santa Fé forte
como aquele que chegou em semifinal de Libertadores, ganhou Sul-Americana, que teve ótimas condições aí em outros anos. Então, decepciona. Por quê? Quando o Flamengo faz o gol, dava toda a pinta de que daqui a pouco ia fazer outro, ia acabar o jogo. Cedo o gol, né? As chances foram surgindo naturalmente, daqui a pouco um erro, gol e cai o mundo na cabeça dos jogadores, é um nervosismo, é uma dificuldade, uma ansiedade para definir as jogadas. E no final das contas, dois pontos jogados fora, né? Porque o começo do jogo dava a entender que o Flamengo ia ganhar bem. Então é incrível como vira o fio, né? Como a gente já volta àquela discussão do time que não dá o golpe fatal nos seus adversários e não é desse ano essa discussão, né? Isso que impressiona. E é basicamente o mesmo elenco, né, Jean? Estava conversando hoje de manhã no Bate-Bola Bom Dia com o Jaime, né, que foi demitido recentemente do Flamengo, aquela saída do Jaime, do Carpejani, saiu um monte de gente, saiu o Caetano, enfim. E ele estava falando sobre isso. O time é basicamente o mesmo, claro, chegaram alguns jogadores, você traz Berrio, você traz Marcos Moreno, você traz o Everton Ribeiro e tudo, mas a base foi ficando ali e tiraram o bonde lá da discórdia, né, com o torcedor. Mas a base é a mesma, o comportamento não muda, treinadores já passaram, vamos lá, Zé Ricardo, Rueda, Carpejani, agora o Barbieri, e continua tudo a mesma coisa. Quer dizer, acho que acabaram as desculpas ali para os jogadores. Ele falou, jogadores têm que ser cobrados. Está faltando cobrar os jogadores como deveriam ser cobrados e que, na realidade, ele deixou bem claro, não com essas palavras, que são as palavras do Mauro, mas que ficou nesse sentido, os caras estão protegidos pela diretoria, por essa diretoria. Eu acho que assim, até pelo fato do elenco ser exatamente o mesmo, também não adianta a gente imaginar que de uma hora para outra um time que não tem jogado bem vai começar a jogar um futebol maravilhoso, um futebol vistoso, criar milhares de oportunidades e tudo mais. Isso não vai acontecer. Agora, você não pode perder as oportunidades que o Flamengo teve no começo do jogo para matar a partida, porque com 20 minutos de jogo podia estar 4-0 facilmente para o Flamengo. Parecia um time de adultos jogando contra um time de crianças mesmo. Era uma coisa impressionante. Era uma diferença técnica que a gente não está nem acostumado a ver no futebol profissional. Não estou nem falando da Libertadores ou da Liga dos Campeões ou qualquer campeonato que a gente queira especificar. Era uma diferença muito grande. E a impressão que dava com 15, 20 minutos de jogo é que era questão de tempo para o Flamengo encontrar o segundo gol, o terceiro gol e resolver o jogo. Pois bem, isso não aconteceu. O Santa Fé conseguiu se organizar, acho que conseguiu seu gol até no momento que não tinha criado absolutamente nada, não tinha feito nada para buscar o empate, só que buscou o empate e a partir dali conseguiu se organizar. E é aí que você tem que exigir dos jogadores mais capazes tecnicamente, dos jogadores mais experientes que consigam ter um mínimo, né, de concentração, de intensidade, de vontade e também de colocar em prática a sua capacidade técnica, coisa que não tem acontecido com o Flamengo, né? O Flamengo, em muitas vezes, a gente vê se encontrar nessa dificuldade de atacar o adversário, de criar oportunidades. Acho que o que aconteceu no começo do jogo nem tem sido normal, né? Nessa história recente do Flamengo. E aí, quando você fala da cobrança, eu vou insistir. Com as escolhas que fez a presidência do Flamengo, eu me refiro à escolha do diretor executivo de futebol, no lugar do Rodrigo Caetano, e a escolha do novo técnico, vai ser muito difícil que essa cobrança necessária para certos nomes venha a aparecer. Eu não gosto daquela história de que precisa escolher medalhão, que esse é o cara que o jogador respeita. Só isso, para mim, não leva time algum a lugar algum. Agora, num elenco em que é detectada por boa parte da torcida, da imprensa, de todo mundo, a necessidade de cobrança, você coloca duas figuras que não tem tamanho para cobrar essas figuras do Flamengo dentro de campo. E talvez o que exemplifique isso é a gente ver o ceifador saindo do jeito que saiu. Um cara, em geral, muito tranquilo, um cara que não reclama de nada, que faz o seu papel. Ele saiu olhando feio ali para o Barbieri. Ele saiu olhando feio para o banco, como quem diz, quer dizer, se o ceifador está tendo essa postura, essa atitude, eu acho que ele não fez nada de grave, não quero condenar o ceifador. Só que, para mim, isso é um indício de que vai ser muito difícil para o Barbieri cobrar mais do que o ceifador, o Diego, o Everton Ribeiro, os caras que precisam ser cobrados e que precisam jogar futebol, e não é de hoje, né? Já de um bom tempo. Então, me parece que as escolhas da diretoria do Flamengo, as escolhas da presidência do Flamengo em relação à direção, em relação
ao treinador também não atendem aquilo que se vislumbrava como necessidade para um time que todo mundo diz que o que falta é cobrança. Sim. Às vezes, para o jogador ou para o grupo que quer tomar conta da situação, um treinador sem esse rótulo que você falou do medalhão e tal, é até mais interessante. O grupo toma conta da situação. Então. E o grupo quis o técnico. Porque ele é muito competente, porque ele é incrível e tal, talvez não necessariamente. Ele é mais vulnerável. Pode ser. Mas ele não tem tamanho para enfrentar esses jogadores. O grupo queria esse técnico, o presidente queria esse técnico, porque ele quer tudo aquilo que os jogadores querem, ele quer protegê-los. O grupo não quer o vice-presidente de futebol. Aliás, essa história toda de, porque o Carille recebeu proposta, não recebeu proposta nenhuma. O que aconteceu, no máximo, foi um contato informal, porque o Ricardo Lomba, que é o vice-futebol, não tem autonomia para fazer proposta para ninguém sem Eduardo Bandeira de Mello e Fred Luz, que é o CEO, autorizarem. Não tem. Quem manda é o presidente, junto com o CEO. E o Lomba está ali medindo com ele de uma queda de braço. E junto com ele o grupo Soflá, do qual ele faz parte, o presidente acho que já nem faz mais parte, e essa briga está dentro do departamento de futebol do Flamengo. É apenas isso, simples assim. Ele tentou contratar o Renato, não conseguiu, não obteve autorização para sair atrás de técnico nenhum. Ninguém ofereceu R$1 milhão por ninguém, né? O próprio Carille debochou da situação, né? R$1 milhão pega adulto e a Gabriela Moreira hoje no bate-bola foi muito bem quando ela contou ontem o diálogo dela com o presidente do Corinthians. Peraí, mas como é que tem? O cara ganha 300 mil. Aí tem uma proposta de R$1 milhão. Aceito. Aí o agente falou pro presidente, mas não falou pro profissional, pro Carille. Que agente é esse, né? Pelo amor de Deus, né? Que não fala que tem uma proposta para ganhar 3,5 vezes mais, praticamente. Não tem cabimento. Então, esses rumores, esses boatos, na verdade, ficam... Não sei de onde eles surgem, mas eles acabam disfarçando um pouco a realidade. A realidade é, aqui está o presidente do Flamengo, aqui está o vice-presidente de futebol, que foi enfiado goela abaixo, ele não queria. Ele queria continuar acumulando as funções, né? Ele quer proteger os jogadores. O UOL fez a matéria, o Vinícius Castro, o repórter do UOL, fez a matéria agora, na semana passada, sexta-feira, contando em detalhes que ele pediu ajuda aos jogadores no dia seguinte à eliminação do Botafogo. O presidente do Flamengo foi lá, os jogadores esperavam isso aí. Internamente os jogadores conversaram e chega para a gente a informação. Mauro, o Jaime falou isso praticamente com essas palavras hoje de manhã. Ele falou isso. Os jogadores esperavam tomar uma bronca, né? Para falar uma palavra suave. Eles esperavam uma coisa muito pior do que uma bronca, né? Sim. Mas não dá para falar aqui, apesar de estarmos quase à meia-noite. Espera mais 5 minutos. De repente eles receberam um cafuné, né? Queridos, venham, me ajudem, é meu último período de mandato, está acabando meu mandato. Aí é isso. Não vai funcionar, gente. É claro que não vai funcionar. Eu contei lá no blog, no sábado anterior, a estreia do Brasileiro, jogaram um amistoso em Goiânia com o Atlético. No domingo, 8 jogadores estavam reunidos na casa de um dos líderes do elenco. E ali falavam do Carpegiani, que estavam cansados do Carpegiani combinava uma coisa, fazia outra, coisa e tal. O Carpegiani ainda foi no Sport TV defendê-los. Não entendi nada, né? Não queriam o Carpegiani, queremos o Barbieri. Por que eles querem o Barbieri? Por isso. Porque se for um técnico, se fosse o Renato Gaúcho, chegaria com a chave da porta para fazer o que ele quisesse. E se ele percebesse alguma coisa, ele poderia tomar uma atitude mais dura, como poder barrar o Diego. O Diego retarda as jogadas, não dá dinâmica ao jogo do Flamengo há muito tempo, não decide. Hoje decidiu o contrário. Deu um passo para um gol, depois ele falhou terrivelmente numa bola boba que resultou no gol de empate do Santa Fé, pegando a defesa do Flamengo saindo, né? E teve todo aquele tempo para resolver, para fazer uma jogada, tirar um coelho da cartola. Não faz isso. Sem contar aquelas entrevistas de sempre que a gente já conhece, que são o fim da picada, né? Ninguém mexe com ele. Não que o Everton Ribeiro esteja jogando tão bem, mas dos 2 meias, sempre o Everton é sacado. Nunca, nenhum técnico dá a oportunidade do Everton ficar e o Diego sair para ver o que acontece. O que o Everton vai fazer se ele virar o eixo central do time e a bola começar a passar por ele e não pelo Diego? Vamos dar uma chance para ele? Ninguém faz isso. Não acontecia com o Paulo César Carpegiani, não acontecia no final do ano passado também com o Rueda, e não acontece agora com o Barbieri, como já observamos hoje. Sim. A coisa não está bem? Sai o Everton. O Diego é intocável. Agora, o que ele produz para o time para ser um intocável? Nada. Rigorosamente nada, né? Aí, como o Jean observou, sai o Henrique Dourado cuspindo a abelha africana ali com a cara de zangado. Talvez porque, eu fiz o gol, saí e tal, mas também evidencia ali que o técnico não tem realmente tamanho para isso. E não querem um técnico assim. Então, toda discussão técnica, tática, se tem conjunto, se tem linha de passe, se troca, se tem jogo apoiado, isso lá, pode jogar no lixo. O problema lá em cima é muito maior, gente. É muito maior. E quando o jogador não quer, não adianta. Não adianta. Os jogadores estão ali dominando o pedaço. Eles fazem o que eles querem, um elenco mimado. E mesmo com tudo que aconteceu ontem, com aquela manifestação popular da torcida, dos excluídos, né, da torcida do Flamengo, isso não mudou o comportamento deles. Eles estão preocupados mais em ter o controle ali do vestiário e do campo. E eles têm. Tem uma observação a fazer em relação a ontem, né, o Mauro? Acho que é importante.
A gente volta imediatamente para os Jogos da Libertadores e da Copa do Brasil, mas é importante pontuar isso, né? Eu fiquei vendo as imagens do Maracanã ontem e me lembrei quase da minha infância, da minha adolescência, do começo da minha maturidade. Me lembrei até 10 anos atrás, talvez um pouco menos. Tinha negros no Maracanã, tinha pretos no Maracanã. O Maracanã pretejou de novo, num dia que não tinha cobrança de ingresso. A gente não pode esquecer disso, em nenhum momento, que nós branqueamos o futebol brasileiro. Foi um dos legados da Copa do Mundo, o branqueamento dos nossos estádios. Foi muito legal olhar para aquele Maracanã e ver um Maracanã que eu conheci quando comecei a ver futebol. Eu gostaria que eles estivessem nos jogos também. Já Isso, já exatamente. Falei que a ideia dos treinos é muito legal, isso, mas eu queria nos jogos. A gente não pode esquecer disso. Treino é treino, jogo é jogo, né? A gente não pode esquecer disso. Tem um argumento, rapidamente, tem um argumento que eu acho que é bem curioso. As pessoas falam assim, mas antigamente o Estado também não lotava sempre. Sim, antigamente o pobre tinha a opção de ir ou não ir ao jogo. Isso. Hoje não tem. Hoje o rico e a classe média alta, ele tem a opção de ir ou não ir ao jogo. O pobre não tem opção nenhuma. Ele tem a opção de ver na televisão. E nem no pay-per-view, muitas vezes, que ele não pode pagar, então vai ver lá no boteco. Claro, então, essa é a questão. Antes, o cara escolhia. De fato, havia jogos com ingresso barato que o público não era tão grande, de todos os clubes do Brasil. Sim. Mas o pobre escolhia. Hoje ele não escolhe nada. Ele não tem nenhuma escolha. Isso. E o que tem uma condição financeira melhor, tem muito dinheiro, e esse escolhe o que ele quiser. Ele vai independentemente do fato de ser verdade que houve muitos jogos de pouca presença de público, invariavelmente, quem mais ia aos estádios eram os excluídos. Frequentavam mais. Frequentavam mais. Até porque são a maioria. Era muito mais fácil você ter a geral cheia de gente do que a numerada. Sem dúvida. Ou no Maracanã, ou no Morumbi, ou no Pacaembu, é óbvio. É óbvio. Toda essa análise sobre o Flamengo, que, numa boa, não é novidade, né? A gente está falando aqui há quanto tempo isso, né? Bate sempre na mesma tecla, né? Eu acho que o que pesa no jogo de hoje é o que aconteceu ontem. Sim. Você espera uma mudança, você espera uma... Como mexeu com o Corinthians, por exemplo. Um sinal de maturidade do jogador. Pô, por mais que existam problemas ali dentro, vamos deixar isso de lado um pouco. Os caras vieram ontem aqui, fizeram tudo. São os problemas de sempre. Vamos dizer, não, o time correu, vem o outro com GPS. A questão não é essa, gente. É correr de forma organizada, é jogar futebol. Não adianta correr desesperadamente, é tentar achar um gol jogando a bola na área, cruzando 28 vezes a bola. Aliás, o técnico é estudioso, tá bom, e daí? Usa 28 vezes. Não adianta ele ser um rapaz dedicado, estudioso, tudo, se ele não tiver outros... O Tostão escreveu sobre isso hoje, inclusive, na Folha, e é muito claro. É isso mesmo. Você precisa de outros predicados, que o rapaz não tem, coitado. Ele poderia funcionar num ambiente com um elenco unido, mas que respeitasse uma hierarquia no clube, que não existe. Eles é que mandam. Eles são unidos e eles têm um controle. E com dirigentes que ficassem ao lado do técnico e enfrentassem os caciques do elenco quando necessário, para colocar as coisas em seus devidos lugares. Mas ali está o contrário. Né? Ali a coisa está toda inversa, toda invertida. E vai ser assim até o final do ano. Então, com essa contaminação, é aí que eu quero chegar. Com essa contaminação, o ano do Flamengo está comprometido, então. Você está falando de Libertadores, falando de brasileiro. Você imagina... Porque você vai ter que... Não sei que o presidente se afaste do futebol e delega alguém que saiba fazer esse negócio. É o fim do mundo você ter que esperar terminar uma gestão para que a equipe mude de comportamento. Se é que vai mudar, o que vai acontecer lá para frente, mas que para a equipe mude de comportamento, porque esse time milionário e cheio de, pelo menos, estrelas virtuais, porque até agora, na realidade, a gente não viu muita coisa deles, possam começar a resolver e o Flamengo realmente jogar naquele nível que se espera, no nível de investimento que teve, disputar os títulos, porque a gente falou aqui outro dia, né? Até o ano passado, colocar o Flamengo na lista de favoritos, vai brigar pelo título. Esse ano não mais. Então, mas, William, eu insisto que eu falei isso quando houve a demissão do Carpegiani e a demissão do Rodrigo Caetano. Eu acho que tudo passa, para a gente dizer se está comprometido ou não o ano do Flamengo, eu acho sempre que é cedo a gente dizer que está comprometido desde já. Mas eu acho que isso passa por detectar qual é o problema. E falei isso quando houve a demissão do Carpegiani e do Rodrigo Caetano. Se o problema for um problema única e exclusivamente de cobrança, de saber como lidar com esses jogadores, de tirar mais desses caras, e isso for de fato possível, esse não é um problema insolúvel. Ainda que o presidente aparentemente tenha errado nessas escolhas que fez para agora. Esse não seria um problema insolúvel. Se o problema é
a gente chegar à conclusão de que esse elenco não vai dar mesmo, que o Diego faça o que fizerem, cobrem o quanto cobrarem, o Diego não vai mais jogar a bola que se imagina que ele vai jogar, o Everton Ribeiro não vai mais jogar a bola que se imagina que ele vai jogar, o Giovânio, o Arão, o Rômulo, todos esses caras que estão devendo muito, se esses caras não tiverem mais condição de jogar, seja por uma questão de postura, seja por uma questão técnica, por uma questão física, o que quer que seja, e houver a necessidade de uma reformulação mais drástica no elenco, aí acho que está totalmente comprometido. Porque aí você não tem tempo e nem condições de fazer uma reformulação tão grande, mantendo o nível que se imagina e que sempre se imaginou que esse time do Flamengo pode ter. Porque a ideia geral, acho que de todos nós aqui, é de que o elenco do Flamengo é bom. Que o elenco do Flamengo é um dos melhores do Brasil. Virtualmente, na teoria... Uma coisa que o Carpegiani falou que me chamou muita atenção, que ele falou assim, alguns desses valores que as pessoas esperam de ser um time de raça, de entrega, com esse elenco não vai acontecer, não é o elenco ideal para isso. Eu tô pensando, as pessoas, sabe, 2018 as pessoas ainda fazem esse tipo de distinção, quer dizer, ou é um elenco técnico ou é um elenco dedicado. Por quê, né? Por que essa distinção, se você pode ter tudo? Quer dizer, ele fez essa avaliação, então, de que esse elenco nunca vai entregar o que as pessoas esperam. E eu fico um pouco chocado até de perceber que as pessoas lá pensam assim, entendeu? Que a pessoa que estava lá comandando o time até agora pensa assim. Porque senão é isso, porque... E aí, como é que faz agora? Vai mandar embora 5, 6, vai trazer 5, 6? E como é que vai emprestar aí determinados jogadores? Aí vai dividir salário? Quem é que vai ter condição de pagar o que esses caras ganham? Então, reformular o elenco... Agora você não faz. O elenco do Flamengo que reformular o elenco é muito complicado. Mas, repito, a avaliação que se faz e que muita gente faz, e que acho que era a nossa avaliação também, e a avaliação da maior parte dos torcedores, é que o problema não é a falta de qualidade dos jogadores. Você acha que nós superestimamos? Assim, o superestimar, ele se baseia no quê? Quando a gente estima a capacidade dos jogadores... Esses jogadores-chave aí que eu acho que assim, a gente pode falar em superestimar o Vinícius Júnior. Tá. Que a gente não sabe, de fato, aonde ele pode chegar. Agora, os outros todos, que a gente não está superestimando. A gente está imaginando um Diego que jogue, talvez não que jogou no seu auge, mas que jogue o bom futebol que ele pode jogar, que a gente já viu ele jogar. O Everton Ribeiro a mesma coisa, o Rômulo a mesma coisa, o Giovânio a mesma coisa. Então, assim, não dá para dizer que é um elenco superestimado se a gente está baseando a estimativa em relação ao elenco no que os caras já jogaram. Exceção feita, talvez, ao Vinícius Júnior, ao Paquetá, enfim, os garotos que a gente ainda não sabe onde podem chegar. Esses a gente pode eventualmente falar em superestimar. Os outros, sinceramente, não. A gente já viu esses caras jogarem muito mais do que eles jogam hoje no Flamengo. Você acha que teve questão de superestimar determinados jogadores? Não, acho que não, porque assim, vários jogadores que foram contratados têm bom currículo, né? O Diego jogou bem em 2016. Aí depois, em 2017, tinha desculpa quando ele voltou da contusão. Voltou da contusão. Contusão já fez um ano. Sim. Não é contusão. A questão é o ambiente que se criou. Eu acho que assim, é impossível num elenco de futebol, impossível é força de expressão, é quase impossível num elenco profissional de futebol você fazer um time funcionar se não existir uma liderança. Sim. O Flamengo não tem uma liderança. O Flamengo tem ali brodagem, camaradagem. Está todo mundo ali em paz ali e tal. E não existe uma liderança. Então é impossível, não vai sair. Tem uma briga pelo poder ali, uma briga para ver quem manda no departamento. Tudo começa no início do ano passado, quando o presidente assumiu a vice-presidência e passou a acumulá-la. Começa ali a piorar. Em 2016, antes tinha ainda o vice-futebol, que era o Flávio Godinho, que depois se afastou lá pelas questões dele, dos rolos que ele se viu envolvido. E o Bandeira acumulou. E só largou a pasta da vice-presidência de futebol quando, pressionado, aceitou o Ricardo Lomba. E o Ricardo Lomba foi o cara que foi, depois do jogo com o Botafogo, e chutou o balde, questionando os jogadores. Os jogadores foram lá e cobraram dele. Mostrando, aqui no GPS, aqui nós corremos, sim. Que, aliás, é um absurdo, né? Quando alguém fala, o time não correu, é meio que uma força de expressão. Claro. Sim, né? sim. Aí eu não sei como foi o diálogo, mas seria muito simples, imagino eu, para eles, dizer assim, tá, vocês correram? Ok, então vocês correram. Errado. Então vamos fazer o seguinte, eu retiro, vocês correram, mas correram errado. Agora, a pergunta que eu faria se eu fosse vice-futebol, os senhores estão orgulhosos do que aconteceu há 7 dias atrás? Quando jogaram com o Fluminense e não conseguiram vencer, por isso foram eliminados da Taça Rio?
Estão orgulhosos do que fizeram contra o Botafogo, quando perderam, e o Fluminense e o Botafogo com elencos bem mais modestos, né? A fase dos dois clubes é bem diferente, do ponto de vista econômico e, consequentemente, nos seus elencos. Estão orgulhosos? Os senhores estão satisfeitos com o que estão fazendo? O que os senhores acharam do prejuízo causado ao Flamengo, que vai deixar de receber aí X milhões, é só ele fazer a conta lá, ele tem acesso a esses números, né? Por não ter ido à final do Carioca e por não conquistar, em consequência disso, o título. A premiação, o bônus que o patrocinador paga quando ganha o título, renda e etc. O que os senhores acham disso? Quer dizer, a discussão desse correu ou não correu, algo muito pior aconteceu, inclusive prejudicando as finanças do clube. E aí eles parecem que enquadraram o vice-futebol, pelo menos é o que se comenta, os jogadores ficaram satisfeitos com a conversa. Foi o que eles comentaram entre eles. E chega pra gente, né? Claro. E quando o jogador comenta com duas pessoas, é para chegar pro jornalista, claro, chega para mim, chega para você, chega para o outro, então ele fica sabendo. Então eles mandam. Eu acho que o Ricardo Lomba deveria ter renunciado imediatamente, se é que os caras realmente foram lá enquadrá-lo. Ou ele manda ou ele não manda. Eu não sei por que ele está submetendo a isso, não consigo entender. Não consigo entender. Realmente não consigo. Gostaria de compreender. E o presidente do Flamengo é aquilo, ele não entende de futebol, ele não tem nem noção do que é o Flamengo. Uma pessoa que caiu ali de paraquedas, ficou ali como presidente, e gostou da caneta do que faz acontece, e está lá, atravancando o futebol do clube. E aí você tem um ambiente que é o contrário de clubes que conseguem, de novo, vou usar o Corinthians como paralelo. Por que funciona no Corinthians? Existe uma máquina que faz as coisas funcionarem bem. Então quem entra se agrega ali e vai no ritmo. E as coisas vão acontecendo. Alguns não conseguem se adaptar e saem. O Luca voltou e saiu de novo. Não se adaptou bem, não conseguiu dar retorno. O Camacho, lembra do Camacho? Já foi embora, está de novo o Fernando Diniz, né? No Atlético Paranaense. O Flamengo é o contrário. Ainda impossível, os jogadores vêm e ficam. Por que o Rômulo continua no Flamengo? Por que não negociaram o Rômulo na virada do ano? Já que ele não conseguiu render. É uma boa moeda de troca, de repente algum clube vai recuperá-lo até e você pode trazer alguém em troca. Por que não buscaram essa negociação? Por que continuam com o Giovânio, com custo altíssimo e um retorno quase zero? Por que não tentaram fazer uma composição? Essas coisas que não dá para entender. Ficou todo mundo praticamente e agora você tem, além do Ricardo Lomba nessa situação, o Noval, que era o cara da base, gente, para ser o gerente de futebol, ele tudo no meio de uma crise dessa. E o detalhe, se ele quiser pôr mãos à obra e falar assim, bem, eu vou intervir nesse elenco. Tem coisa aqui que eu não concordo, tem jogador aqui que eu acho que não dá. Né? Criou coragem. Sim. Você acha que o presidente vai dar a ele respaldo? Não. O presidente pediu ajuda aos jogadores? Então, Mauro, mas essa é a questão. Saída. Porque eu acho que assim, se você ainda tem um Autuori, um Alexandre Matos da vida, quer dizer, um cara que você sabe que tem a condição de chegar e falar grosso com os jogadores, aí até, eventualmente, você pode apostar no técnico que não tem esse perfil, no técnico em quem você acredita no aspecto justamente como treinador, né? No aspecto técnico como treinador. Porque você tem como compor ali. Ah, bom, esse cara que vai cobrar, vai gritar, vai falar alto, vai exigir dos caras. E esse aqui respaldo, né? E vai dar o respaldo para que o técnico escolha o time que ele achar melhor, faça as substituições que ele quiser e tudo mais. Mas na hora que você escolhe duas figuras que não têm esse peso, não têm essa condição de fazer a cobrança, sinceramente, parece uma escolha muito equivocada. Mas realmente. são também da direção. personagens que também não têm coragem, não terão coragem, dificilmente terão coragem, melhor dizendo, contestar, de chegar para o chefe lá, para o prefeito, presidente, desse jeito não dá. Alguém acha que o Barbieri hoje teria coragem de sacar o Diego? Não. Motivo para isso ele teve. Poderia sacar o Diego, ou no intervalo ou no segundo tempo. Ele olha para o campo e ele pensa, vou tirar o Diego. Depois ele pensa de novo, não vou tirar o Diego. Melhor não tirar, porque pode dar problema com o presidente. O cara é o dono do time, gente. É o dono do time, é o cara que dá... O Vinícius comentou que segunda-feira, o Diego e o Hever, depois do jogo de sábado contra o Vitória em Salvador, concordaram e perdoaram a arbitragem. Eles confiaram mais no árbitro que errou contra o Flamengo do que no Everton Ribeiro, que levou uma bolada na cara. É impressionante. Não tem indignação, né? Não tem indignação. Não tem sangue E nos ninguém... olhos, não E você tem- acha que alguém foi falar para eles? Alguém teve coragem? Falou, Diego, vem cá, pô, qual é? Pô, como se não bastasse aquelas entrevistas tacanhas do ano passado, né? Dizendo que fizemos o nosso melhor depois de resultados horrorosos. Ainda mais essa agora. Pelo amor de Deus. Então, não tem saída. Não tem saída. A discussão ela é bem mais complexa e vai muito além do campo de jogo. Ô, Juca, o pessoal do Independente perdoou o árbitro hoje? Não pode, né? Quer dizer, na Ou hora... no Corinthians agora? Já estão reclamando, né? E com absoluta certeza, com absoluta correção, porque é como eu te disse, tinha 4 jogadores impedidos na pequena área. Tinha um com 3 jogadores do Corinthians à frente dele. Foi esse um que tocou na bola, né? O Bandeira não tem o direito de errar um lance desse, né? Eu vi os caras na frente. Então, Tava o muito Independente nítido, né?
tem todos os motivos para reclamar. E, na verdade, até tecnicamente, o resultado mais justo do jogo seria mesmo o empate. E ficou mais justo ainda, ficou maior a injustiça pelo fato de o Independiente ter um gol anulado aos 40 minutos. Agora, como eu te disse, né, já estou vendo as reações, né, de quem não é corintiano. Não dá para omitir, né, a pergunta, mas até na Libertadores, porque, convenhamos... Até na Argentina. Convenhamos, um time visitante ser beneficiado na Libertadores e em Buenos Aires... E é o segundo, né? O Santos ganhou do Estudiantes com gol irregular. É coisa rara, né? Mas, quer dizer, isso por um lado, digamos que aponta por um, talvez, processo civilizatório que esteja acontecendo na Libertadores. Diga-se de passagem que o primeiro tempo do jogo, houve apenas 7 faltas. Uma do Corinthians. Mais de 70% de bola em andamento, né? O que não é tradicional na Libertadores, muito menos entre brasileiros e argentinos. Isso é um bom sinal. É claro que nunca será um bom sinal um árbitro errar, né? Mas errar a favor do visitante na Argentina é coisa realmente rara. Só com o Corinthians. É verdade. Só com o Corinthians. Vamos falar bastante de arbitragem nessa história, mas eu queria falar do jogo também, né? Porque pois é, o jogo foi muito interessante, o jogo. Foi um jogo, acho que acima do que a gente esperava. Jogo de contra-ataques no primeiro tempo, né? Impressionante. Como havia espaço, embora que o Corinthians não costuma dar também, mas que concedeu. Porque o Corinthians foi também para frente, né? O Corinthians teve 3 chances boas de gol no primeiro tempo, o Independiente teve 4. Sim. Né? Que não é normal acontecer contra o Corinthians e não é normal o Corinthians ter tanta chance. Foi um jogo muito atípico. Só que aí agora, em relação a isso... Convalidado, pelo menos. Falar essa frase é perigoso. Poderia ter tomado. Validado. Que não foi validado. Eu acho assim, não tem jeito. Evidentemente é preciso separar as coisas e tentar olhar para as coisas de maneira separada. Então, assim, é evidente que o Corinthians foi beneficiado, é evidente que o Independiente foi prejudicado. Ninguém está discutindo isso aqui. É muito claro, não tem dúvida. Está muito claro e pronto. O Corinthians... acho que ganhou 2 pontos com essa, o Independiente perdeu 1 ponto com essa e ponto. Agora, olhando para o jogo, de fato, acho que é o que o Juca falou. Primeiro foi um jogo atípico para o Corinthians, porque acho que o Corinthians acabou concedendo mais oportunidades do que costuma conceder, mas também criando muito mais chances do que costuma criar. E acho que isso para o Corinthians de alguma maneira, uma demonstração de maturidade e de confiança, quer dizer, de acreditar, ao contrário do que fazem muitos times brasileiros, de que você está jogando fora de casa na Libertadores e de que você pode, sim, vencer um jogo fora de casa na Libertadores, né? Você pode jogar para ganhar. O Corinthians, a gente sempre diz, não tem o melhor elenco do futebol brasileiro. O Corinthians é um time muito sólido, indiscutivelmente, junto com o Grêmio, são os 2 times mais confiáveis hoje do futebol brasileiro. E acho que essa confiança transparece na atitude que os jogadores têm. Acho até que o Corinthians deu mais espaço para o Independiente, sobretudo pelos lados do campo, né? No primeiro tempo, era muito atacado pelos lados do campo, mas tinha uma capacidade de contra-atacar e de criar chances que a gente não tinha visto contra o Fluminense, não tinha visto contra o Palmeiras, não tinha visto nos últimos jogos do Corinthians. Então foi um jogo até um pouco atípico para o Corinthians e acho que isso tornou o jogo um jogo muito interessante e muito bom, realmente. Aquela coisa do jogo que encaixa, né? Porque independente do Ariel Holan, é aquele time que joga, deixa jogar, né? Vamos dizer assim. Já na Sul-Americana funcionava muito assim e é a filosofia. E esse é o jogo em que faz menos falta, né? O 9, o cara da profundidade, o cara que vai romper a defesa, porque é um jogo que acaba te dando os espaços, né? E aí gostei do comportamento do Corinthians, acho que é indiscutível, que seria mais justo o empate até pela questão da arbitragem, mas eu sinceramente imaginaria um Corinthians
preso a 30 metros, raramente passando do meio campo. Era o desenho que todo mundo imaginava pro jogo. E né? tentar o gol, não, uma bola. E jogar por uma bola. Aliás, quem palpitou 1x0, acho que foi o Arnaldo até que deu 1x0 no... Eu também palpitei Você também? 1-0, mas fui Independente. Ah, então. Mas quem Eu palpitou palpitei 1x0 Corinthians. Ah, foi você, mano. Dizem que eu não Foi pra gosto do salvar o Corinthians. print? Dizem isso? É por isso. Não, independente do diabo que for, eu vou sempre palpitar no outro time. Não, e assim, né, Mauro? 1x0 para o Corinthians é um resultado que você imagina num texto diferente, né? Não, adoro o Corinthians. Ah, bom. Defendeu, Hoje mais achou uma ainda. bola parada ali e fez o gol. Tem todos os motivos do mundo para Agora, detestar o Independente. O nosso treinador de hóquei cometeu um equívoco hoje, né? Porque a pretexto de botar 2 centroavantes, entrou o Gilhote, que é um tanque, tirou um jogador de armação que estava dando trabalho para o Corinthians, né? Benítez, é isso? É. Ali, claramente, acho que ele errou, porque, embora o Independiente tenha criado chances no segundo gol, o volume de jogo caiu barbaridade. Caiu muito, a criatividade caiu muito. O jogo até caiu no segundo tempo, Caiu. né? De Agora, maneira geral. curioso, né? O Corinthians continua errando muito passe, né? O Corinthians teve 3 ou 4... O Corinthians teve uma finalização no segundo tempo, Foi a do gol. a do gol. Mas teve pelo menos 4 chances de chegar e no último passe Então, errou. mas, Juca, para mim, isso reflete uma falta de qualidade técnica Sem dúvida. de boa parte dos jogadores. Sem dúvida. Então, assim, é incrível. O que só torna mais incrível o que o Corinthians vem fazendo jogo após jogo, campeonato após campeonato. Aqueles erros de passe que você se refere, e perfeito, aconteceu umas 2 ou 3 vezes que se você acerta aquele último passe, o jogador fica em condição de faz o gol. meter para o gol e fazer o gol. E esses passes, de fato, saíram errados. E eu pensava na hora, tá vendo? É incrível, cara. Que os caras conseguem, mesmo não tendo jogadores com tanta qualidade, com tanto refinamento organização, técnico, né? Na base da organização e da insistência, chegar a um Agora, resultado. pergunte pra mim quem eu acho que foi o melhor jogador do Corinthians em campo. Quem você acha que foi o melhor jogador do Corinthians em Muito campo? obrigado, no futuro a sua pergunta. O Romero. Como desarmou, hein? Meu Deus do céu. Mas esse é o jogo ideal para ele. Deitou. Os clássicos, né? Você fala. E ele quase não fez falta, tomou falta para burro. Se você for ver, acho que quase metade das faltas do Independiente foram em cima dele. Mas o que ele infernizou a saída de bola do Independiente, e quando não foi lá no campo do Independiente, foi no campo do Corinthians. É que aí são os 2 lados da moeda. Ele é o cara também que não vai dar o último passe. Que o último passe é deficiente, às vezes até a finalização. Às vezes não. Em geral, sempre, a finalização é deficiente. Agora, Juca, é o cara para jogar contra o Esse Independiente jogo, na claro. Argentina, E não- é o cara para jogar o clássico, mas na hora que você for pegar o Paraná na Arena Corinthians, talvez seja o cara para você abrir mão e... Deixa ele descansar, para ele ter mais folha. Agora, ironicamente, no gol do Corinthians, a bola para o Matheus Vital vem dele. Ele está na linha de fundo, ele dá para o Matheus Vital. Agora, o Carille também é um cara abençoado, né? Porque ele põe uma... Outro dia pôs o Sheik e o Cleiton... Sheik e o Cleiton, exato. O Cleiton fez o passe, o Sheik fez o passe, o Cleiton enfiou, o Rodriguinho fez o gol. Hoje, ele põe o Matheus Vital... O Romero dá para trás, o Matheus Vital põe na nuca do Jadson. Sim. Na Achei nuca. que a bola bateu no Boribieto. Talvez tenha sido gol contra. Não, mas passou na cabeça. Passou pela cabeça Eu do achei que foi Jadson. gol contra. É? Ou da Boribieto ou do goleiro. Que cabeceia para dentro do gol. Exato. O goleiro pode ser impressionante. Como quiser, também. né? Aí depende de ver se a bola ia entrar ou não, se não bate na cabeça dele. Não sei se foi o Jadson ou não. Fiquei na dúvida, sinceramente. Se foi ele ou se foi o zagueiro Se venezuelano. não foi, ele Comemorou, né? Não, mas na entrevista falou que foi. Agora, a matemática fica linda pro Corinthians, né? Então, essa é a questão, né? Próxima rodada talvez classifique, né? Ganha o Corinthians, ganha o Milionários, o Corinthians já tá dentro. Né? E aí, né, naquele Independente se contexto que a gente fala que o Corinthians, até pela limitação no número de jogadores, deveria fazer escolhas pelos mata-matas. Isso. Se classifica na próxima rodada, de repente tem 2 rodadas de Libertadores para queimar, entre eventualmente priorizar o brasileiro. O único ponto fora da curva foi o Cleison, né? E muito individualista. E aquela bola que ele não finalizou, né? O Rodrigo. Quis entrar fazendo fila em todo mundo. Ele ou podia ter finalizado ou dado para o Rodriguinho, que estava aberto em posição para fazer o gol. Não foi bem o Cleison, de fato não foi bem. O Mauro,
você tinha feito uma comparação lá no começo do teu comentário, falando do Flamengo e do Corinthians. Deixa né? o Corinthians quieto. Porque a gente olha o time do Flamengo, a gente já falou aqui, né? Estrelas, bons jogadores e tal. Né? Quando você começa a olhar o time do Corinthians, e você vai até nos nomes que estão jogando bem hoje, o Rodriguinho já chegou a ser chamado de Ruindriguinho. Sim, pelo depois torcedor virou Rei do Corinthians. Driguinho. E virou o Rei Driguinho. O a Jadson, quando chegou, o Jadson 2015, aí começou a não render, tinha questão física e tal, não sei o quê, só que o cara entra, faz um gol, participa de uma jogada e tal, etc. O Romero, então, que você tá morrendo de amores por ele, meu Deus do céu, né? O Romero, pelo amor de Deus, que absurdo e tudo. Mas merece todo o reconhecimento pelo que tem feito. E aí você começa a olhar outras peças também, você fala, poxa, só que encaixou, deu certo, deu liga. Por que, por exemplo, que esses jogadores, esse elenco do Corinthians, ele funciona bem com jogadores que até outro dia tinham menos expressão do que, por exemplo, jogadores do elenco do Flamengo, e o elenco do Flamengo não funciona? É justamente aquele ponto lá da entrega, da união, de grupo, dessas coisas, da coisa que vem de cima também, que faz a diferença para o Corinthians, Mauro, tem algo mais? Mas do Corinthians acho que é um caso bem especial, né? Acho que já não é de hoje com relação a esse futebol muitas vezes mais pragmático, aos placares mais baixos, as vitórias magras, a todo o entendimento. Então acho que isso está passando de um técnico para o outro. Né? Foi assim com o Tite, com o Mano, com o Carille, o Tite e o Mano em duas passadas, o Tite com muito mais sucesso. O Carille foi auxiliar dos dois, então acho que ao contrário de outros técnicos que chegam, técnicos novatos, que chegam em alguns clubes sem conhecer o clube ou com pouca experiência, ou vindo da base, ele foi auxiliar desses dois caras. Então ele já convivia com o elenco, ele convivia com esses jogadores. Quando ele vira técnico, é exemplo do Jair Ventura no Botafogo. Ele já convivia com os caras, ele era auxiliar, e já era há muito tempo. Então o cara já vinha se preparando e ele é competente. Então assim, já existe um funcionamento. E você pega um Sheik, que é um jogador... O Sheik é tudo ou nada, né? Ou ele vai bem, ele ajuda, ou ele atrapalha. Se ele não tiver afim, ele começa a falar, aí ele xinga o juiz, é expulso, aí pega um gancho, é um cara de extremos. Ele está lá muito na dele. Mas ele queria prorrogar o contrato até o final do ano? Pode ser, mas o fato é que ele está colaborando. Porque não adianta, o cara não é bobo, ele sabe que ele encontra um grupo organizado, que tem uma hierarquia, as coisas funcionam, os jogadores seguem o que o técnico passa. O técnico sabe o que ele quer, e sabe treinar e sabe pedir. Você faz isso, você faz aquilo. Ele não vai atrapalhar o ambiente. Qualquer um que tentar atrapalhar vai ser cortado na hora. É evidente, não vão deixar, seria muita ingenuidade, não vão cometer esse erro. Então, o outro extremo você não tem nada disso, não tem nenhuma dessas características. E aí não adianta a qualidade técnica. No caso é do desperdiçada de um lado e do outro lado você eleva o futebol, o futebol de alguns jogadores que não são tecnicamente tão bons com um jogo coletivo muito eficiente. No caso do Sheik, hoje, por exemplo, sequer no banco estava. Quer dizer, foi para Buenos Aires, mas na hora de inscrever 7, estava fora. Não tem crise. Quer dizer, vai renovar até o final do ano. Tá? Isso, põe-o no mão fora da linha, fora do banco. E as coisas se encaixam perfeitamente. E isso faz grande diferença. Né? Em relação a, por exemplo, você vê o Henrique Dourado sair jogando mal e olhar feio para o banco. Ninguém olha feio pro Carille. E o Corinthians tem um fato, né, que ele é um dos melhores mandantes da América do Sul hoje. Pegar números do Corinthians, tudo bem, já foi eliminado algumas vezes lá, mas a rigor é um time que quase não perde em casa. A gente eventualmente vê o Palmeiras perder em casa, o Flamengo perder em casa, mas o Corinthians perde pouco em casa. E aí numa competição como a Libertadores, cara, Pode ser se fizer o seu em casa, e olha que você foram 2 jogos fora já, hein? Sim. Então, acho que isso que é uma coisa positiva, né? Por mais que às vezes o time não seja essa maravilha toda, é difícil ganhar lá. Nenhum adversário fica confortável na casa do Corinthians. O campo é diferente, a torcida joga junto, a torcida entende como o time joga, então... É o jogo do Fluminense, o time estava jogando mal pra caramba, o Fluminense ali, parecendo que ia fazer o segundo gol, o torcedor, não, calma, vamos ganhar. E isso que mais me surpreende. O roteiro, já sabe, aquela pressão que atrapalha, não existe. É impressionante. Isso conta muito também, né? Aquele burburinho da torcida. Porque às vezes o cara não tá nem vaiando, não tá querendo prejudicar o time, mas tem aquele burburinho natural na hora que o cara... se irritando. Passa aqui. E nem isso em geral acontece. Aliás, hoje a torcida pega no pé de do algum Independiente jogador. fez isso a partir de um determinado momento. Era visível, ou era ouvível, que a torcida do Independiente começou a se irritar com algumas perdas de bola, com alguns desarmes de bola
do E Corinthians. aí eles se irritam muito fácil, os Se amargos. irritam? É? Eles não são como os torcedores do Racing. Óbvio que não, são os piores torcedores da Argentina. Os mais amargos são os amargos. Os amargos. Não faz a menor diferença. É uma gentinha, né? Bom, vamos falar que quem entrou, não tem ninguém lá de Buenos Aires está nos vendo. Aliás, o Rodriguinho, tá, no nosso site, disse que não recebeu proposta do Flamengo. E que está muito feliz no Corinthians. Faz ele muito bem. Por falar em proposta, a gente falando aqui, o Sheik pode renovar. E o Balbuena renovou. Então, o Balbuena, falta assinar ali, falta sentar direitinho Mas e já tal, falou mas agora. Não, já tá tá tudo certo. tá tudo encaminhado também, para não ter o desfecho Pablo, né? Essa novela tá aparecendo Pablo 2, a missão, né? Isso. E a coisa parece que realmente se encaminhou. Isso. Vamos para o intervalo? Intervalo, na sequência, vamos falar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro na Copa do Brasil flertou com o desastre, sim, mas conseguiu se recuperar no segundo tempo e está classificado. Só para fechar aqui, palavras do Diego, jogador do Flamengo pós-jogo. A equipe não jogou mal. Demos nosso melhor. Não acha que a equipe jogou mal, mas que sentiu o gol. No primeiro tempo. Aí eu pergunto, com quanto tempo saiu o gol do Santa Fé? 28, não é isso? No primeiro tempo. 28. Menos de meia hora. Ah, não, Então você brincadeira, tem vai. mais 15 regulamentares no primeiro tempo. Tem mais uma hora e Mais pouco. 45 no segundo, tem mais uma hora de bola. Passou uma hora sentindo. O Diego acho que não teve avó para ensinar para ele que quem fala demais dá bom dia acabar. Estamos insatisfeitos, mas vamos nos classificar. Vamos, Voltamos já já. voltamos.